Olá, turma, tudo bem? Então, vamos fazer uma pequena revisão, né, do modernismo, falar um pouquinho do pré-modernismo, né, da primeira e segunda fase que vimos. Lembrando que o pré-modernismo, né, é esse momento de transição do simbolismo ao modernismo, é a Semana de Arte Moderna. E durante esse período, né, alguns autores vão estar já com um olhar diferente, né, um olhar em inovações. Dentre esses autores tem o Lima Barreto, né, Euclides da Cunha, Graça Aranha. Esses autores vão estar preparando o modernismo mesmo sem saber, né, com as suas ideias, com a sua maneira de escrever, né. Alguns autores nesse período, a questão dessa transição, mudança de século, sincretismo, né, a presença das correntes de vanguarda já, né, e esses autores vão mudar, né, a sua postura. Uns vão manter a forma clássica de escrever, mas a visão de mundo, a maneira de escrever, né, o tema, a temática para escrever diferente. O Lima Barreto vai mudar as duas formas, vai escrever de uma maneira mais simples, não da forma clássica rebuscada, mas de uma maneira simples, né, e já com a temática já voltada para as inovações, né, nesse sentido da produção, né, na questão da visão das questões sociais, né. Então, o pré-modernismo não é uma escola literária, né, o pré-modernismo não é uma escola literária, porque não apresenta características semelhantes, né. Não podemos esquecer, o pré-modernismo é uma escola literária, é uma fase da literatura de transição, que vai do simbolismo, né, no final até a Semana de 22, e esse primeiro momento ligado à Semana de Arte Moderna nós vamos chamar de primeira geração, a geração que é conhecida como a primeira fase, a fase heróica, né, a fase da desconstrução, né, onde aí sim, a partir da Semana de Arte Moderna, as correntes de vanguarda vão influenciar muito as obras desses autores, né, dos artistas, né. Vai haver as inovações, né, que irão chocar até, né, nesse momento, né, e tem claramente esse objetivo da desconstrução, né, esses autores, artistas desse período, né. Talvez eles não tivessem certeza, né, muito do que ia acontecer, mas a única certeza que eles tinham era que não queriam mais essa forma clássica, essas formas anteriores, e sim inovações, modificações na literatura, e por isso, né, eles vão desconstruir, por isso chamado fase heróica, né, a fase da desconstrução daquilo tudo que já, os modelos que já existiam, né, serão desconstruídos. Ok? Então, a primeira geração ligada à Semana de Arte Moderna, né, postura de alguns autores, como eu falei no início, os pré-modernistas já tinham uma visão um pouco diferente, né, mas a primeira fase está ligada mais à desconstrução, né? Existia a preocupação social, mas nem tanto, né, como nós vamos ver na questão da segunda geração. A segunda geração é o romance de 30, né, conhecido como romance de 30, né, o regional de 30, os romances regionais. Eles vão focar cada região do país, né? Cada autor está inserido numa região, então ele vai falar das realidades da sua região, da região onde está inserido. Vão haver as denúncias sociais, não só as denúncias, mas também falar, né, do local, do ambiente, né, das questões, dos costumes, né, mas ali vai haver a denúncia social, né? A denúncia social vai ser comum na obra desses autores, né? E a região, né, que é dado mais ênfase, né, nesse segundo momento modernista é a região do Nordeste, né?
a literatura esse período, né, vai ser dada mais ênfase à questão, a região Nordeste, né, considerada a mais atingida, né, a mais vulnerável, aquela onde haverão as denúncias, né, da questão de várias questões, a questão da miséria, do abandono, né, várias questões vão ser denunciadas, né, vão aparecer nessa segunda geração, em cada região, os personagens, né, o personagem regional, né, o personagem regional vai aparecer, né, que vai representar aquela região, né, onde vai ser denunciada, né, algumas questões sociais, abandono, descaso, né, como nós sabemos, não só isso, também as crises, né, crise, a miséria, nós vamos ver que algumas obras vão falar de algumas questões, por exemplo, algumas obras vão falar da questão dos engenhos, né, o auge dos engenhos, vai falar também da decadência dos engenhos, como tem a obra Fogo Morto, né? Tem a Menina do Engenho, que fala do engenho, tem a questão das usinas, né? A chegada das usinas e a decadência dos engenhos. São alguns temas, né, que vão aparecer na segunda fase do modernismo. Né? Essa segunda fase vão aparecer algumas características, né, desse segundo momento. Temos aí a questão da crítica, né? A crítica da realidade, né? Durante esse período do segundo momento da modernista, em relação ao romance, né? De 30, os poetas vão emprestar, vamos dizer assim, vão utilizar, vão botar à disposição as suas obras, né, para se fazer as críticas sociais, né? Vai criticar as questões, né, dos problemas sociais nesse período. Então, os poetas colocam as suas obras à disposição, né? Vão colocar ao serviço, né, a sua produção de texto, né, para fazer críticas, para apontar essas questões sociais. Nesse período, os poetas são bastante politizados, os poetas vão a fundo, né? No primeiro momento, lá eu falei, alguns poetas vão falar das questões sociais, vão lembrar, mas esse não, eles vão a fundo, né? Eles são bastante politizados, eles vão denunciar o problema, eles vão procurar saber desse problema, né? Eles vão apontar e eles vão tentar dar soluções a essas questões sociais, né? Então, eles vão a fundo e as questões regionais serão denunciadas por esses poetas, cada um da sua região, né, conforme eu falei. Né? Então, isso é uma das características, diferente da primeira fase, que é considerada fase heróica. Nós estamos no segundo momento, nessa fase mais madura da literatura, né? Que é a hora de peneirar, ver o que pode continuar, né, e o que precisa ser amadurecido em relação ao contexto que estão vivendo. Né? Então, essa segunda fase nós conhecemos como fase da consolidação. A segunda fase é a fase do amadurecimento, né? Da escrita, do olhar, né? Das questões sociais, da denúncia, de como utilizar a literatura, né? Suas obras literárias. Né? Já falei que a região que é dada a maior ênfase é o Nordeste, né? A região Nordeste é que é dada a maior ênfase, né? As críticas sociais, não que as outras regiões não tivessem, né? Não fizessem crítica, mas
existiam as críticas, mas a ênfase era mais na região do Nordeste, ok? Existem alguns romances, né, regionais, né, que vão falar do engenho, como eu falei, das crises, né, de catástrofes, né, da miséria, do descaso. Temos a obra aí de José Américo, né, A Bagaceira, né? Temos mais para frente, não agora na segunda geração, mas vamos ver João Cabral de Melo Neto falando do alto Morte e Vida Severina, ainda vamos ver lá na frente, na outra matéria, né? Então, vão envolver questões sociais, de denúncia social, de crítica social, do descaso, do abandono, da miséria, né? Então, são algumas das características, né, dessa segunda geração, né? A literatura é comprometida, como eu falei, né, com as questões sociais, né? Vai surgir o personagem regional nessa fase, né? Foi falado, o personagem de cada região vai ser identificado por aquele, né, o explorado, o esquecido, né? Como eu falei no outro vídeo, em relação às regiões, existem dois Brasis, né? O do interior esquecido, o do litoral, onde tem todas as condições, né? Tem melhores condições. Então, eles vão dar ênfase, né, a essas regiões que sofrem o abandono, que sofrem o descaso, né? Temos alguns autores importantes nesse período. Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, entre outros autores, né? Carlos Drummond de Andrade, vários autores desse período, mas esses são os principais, né? Existem outros, né? Mas esses são alguns importantes, né? Então precisamos lembrar, né, desses autores, né? José Américo de Almeida, né? Cecília Meirelles, são autores importantes, né? Temos também, né, que falar nesse segundo momento, né, que é importante frisar, né, a questão regional, né? A questão regional é importante frisar, né? Qual o foco da primeira geração, confrontando a primeira geração ligada à Semana de Arte Moderna? O foco deles é a desconstrução, né, do clássico, né? O principal foco é a desconstrução do clássico, das formas anteriores da literatura. É claro que alguns autores já tinham uma visão diferente, mas o foco, né, nesse primeiro momento seria a desconstrução, né? É claro que já haveria a questão da crítica, né, as questões, mas totalmente diferentes da segunda geração, que o foco vai ser a denúncia em relação ao romance regional, vai ser denunciar as questões sociais de cada região, né, de cada local, os problemas, a miséria, né, no caso, as usinas, né, que vão entrar em processo de fechamento, de não funcionamento, né, as usinas não, os engenhos, né, os engenhos, a decadência dos engenhos, o auge da decadência e a chegada das usinas, né, nessas regiões, né? Então, essa segunda geração ela vai procurar fazer denúncia em relação às questões sociais, né? Como eu falei, né? E aparece nessas regiões, né? Vai aparecer agora a presença do personagem, como eu falei, o marginalizado, o oprimido, né? Isso vai aparecer agora nessas obras. Então, aqui são algumas características, né, da segunda geração em relação às suas obras. E
E é isso. Vimos aí o pré-modernismo, né, esse momento de transição, não é uma escola literária. A primeira fase do modernismo, que é ligada à Semana de Arte Moderna, a fase heróica de desconstrução, de experimentalismo, né, de sincretismo, no caso é o experimentalismo, a transição. E a segunda fase, modernista, que vai utilizar muito pouco experimentalismo, agora sim uma fase mais madura, né? Essa fase mais madura da literatura brasileira, com um olhar diferente, com um olhar comprometido, mais politizado e que vai denunciar de maneira mais profunda as questões sociais de cada região, ok? Então fica aqui nossa pequena revisão. Um forte abraço em todos.